presença de Deus é manifesta quando Ele quer, não quando eu quero. Eu não posso produzir presença de Deus. Deus tem que querer. Só que Ele espera que nós interajamos com aquilo que Ele está fazendo. A Bíblia diz que chegou um momento em que as visões eram raras e o povo tinha se corrompido. Ele era o sacerdote, seus filhos eram péssimos. Mas um menino deitado diante da presença de Deus, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, ouve uma voz: Samuel, Samuel. Samuel não sabia o que era aquilo, nem o que fazer com aquilo. Mas Eli, apesar de ser conivente com as barbaridades que seus filhos estavam fazendo, ele tinha experiência. Ele fala: quando essa voz te chamar, responda. Você chegou aqui e às vezes a gente chega num culto e a gente não sabe de fato o que fazer, porque a gente não está acostumado com o ambiente, com a glória, com a adoração. Só que Deus espera que a gente corresponda àquilo que Ele está disponibilizando. Se Deus hoje está te chamando, se Deus hoje está movendo, se Deus hoje está te provocando a um lugar mais profundo, corresponda à ação de Deus. Porque quando Samuel corresponde, da mesma forma que quando Moisés se posiciona, dizendo: eu não quero só a presença, eu quero ver, existe uma resposta de Deus. Samuel ouve aquilo que as pessoas não ouviam mais, que os sacerdotes não ouviam mais. Deus fala com Samuel da mesma forma que Deus estabelece uma aliança com Moisés. Mas a realidade do Novo Testamento, Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 13, que a realidade agora não é mais, porque Moisés, por mais que ele tenha visto a glória, ele desce com o seu rosto resplandecendo, ele coloca um véu, porque ele não queria que as pessoas percebessem que aquilo que ele viveu era transitório. Mas a realidade que Deus tem para nós hoje é uma realidade eterna. 2 Coríntios 3 vai dizer que nós hoje, quando nos voltamos para Jesus, nós não temos um véu, mas nós temos o véu removido. Deus não espera que você seja um super crente. Deus espera que você seja íntegro e inteiro diante da presença dEle, com o véu removido. Mas o mais maravilhoso de tudo é que a Bíblia vai dizer assim, Paulo vai escrever e vai dizer: e nós agora, com o rosto descobertos, podemos ver e refletir a glória de Deus. Algo que antes só era dado para quem se posicionava e pedia, agora para quem se volta ao Senhor, você não pode só pedir para ver, você pode de fato ver e refletir. E não é um reflexo temporário, é um reflexo permanente, porque agora essa aliança não termina, ela é para sempre. Glória a Deus. Vamos voltar aqui para a palavra. Vamos deixar essa palavra para um outro dia. O que Deus colocou no meu coração hoje, e eu acredito que alguém precise ouvir isso nessa noite, é uma palavra que eu prometo que eu não vou demorar, gente, vou tentar ser breve, mas é uma palavra que eu já preguei aqui no Culto Hope, e que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Eu quero ler lá em Gênesis, no capítulo 50, do versículo 24 ao 25. Que diz assim: antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá. Diga isso: Deus certamente virá em auxílio de vocês, e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Pai, essa é a tua palavra. A tua palavra é como um martelo que esmiuça a rocha. A tua palavra é saúde, é vida para quem encontra, é saúde para o nosso corpo, para os nossos ossos. A tua palavra é como mel nos nossos lábios. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos.
A tua palavra diz que o teu Espírito ele nos ensinaria a respeito de todas as coisas. Então, Espírito Santo, vem nessa noite trazer clareza ao nosso coração. Traz a palavra revelada, traz a palavra rema, a palavra que muda a estação, que muda o destino, que muda a direção e faz nova todas as coisas. Sabemos que uma vez que nos encontramos com a tua palavra, a nossa vida nunca mais é a mesma. Vem fazer o que só o Senhor pode fazer. Nós temos um cronograma, uma programação, mas nós não viemos aqui como espectadores da tua glória. Nós viemos aqui para interagir com aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. E se o Senhor quiser mudar qualquer coisa, pode mudar, porque nós estamos aqui para corresponder, para corresponder, para corresponder. Fala conosco mais uma vez. Toda honra, toda glória, toda exaltação, todo louvor te pertencem e para ti são todas as coisas. Se necessário, Jesus, muda o meu vocabulário, que não sejam palavras humanas, mas que sejam palavras inspiradas pelo Senhor, para que a tua igreja saia daqui nessa noite alimentada, que saia daqui nessa noite edificada, em nome de Jesus, amém. Eu amo esse texto, porque esse texto vai falar sobre um personagem bíblico que é muito emblemático, mas que a gente sempre observa a sua história por um viés de um triunfalismo. José virou governador do Egito. Todas as vezes que nós ouvimos falar sobre José, a história de José termina como governador do Egito. As pregações são todas essas. Nós vamos falar sobre José, o governador do Egito. Eu não quero falar com você sobre o governador do Egito, eu quero falar sobre o herói da fé, José. Alguém que teve coragem de declarar a promessa de Deus, mesmo não vivendo a promessa declarada. Porque às vezes nós achamos que é tudo sobre nós. Existem promessas que são individuais, mas existem promessas que são coletivas. Existem promessas que vão tocar você, mas existem promessas que Deus te faz, que é para seu filho, para o seu neto, para a sua geração, para a sua posteridade. E eu quero caminhar com você, eu vou fazer, e sempre que eu trago essa mensagem, eu gosto de fazer um breve resumo para que você entenda o cenário no qual José está estabelecido. Se você ler Gênesis ali para o final do livro, você vai começar a ler sobre a história de José. José era um sonhador, José tinha irmãos, José era filho de Jacó. E a Bíblia vai dizer que José tem um sonho, e ele conta o sonho para os seus irmãos. Só que os seus irmãos não gostam de ouvir o sonho de José, porque gente que não sonha, não gosta de ouvir o sonho de outras pessoas. Então eu tenho que tomar muito cuidado para quem eu estou contando aquilo que Deus coloca no meu coração. Deixa eu te dizer, você tem que tomar cuidado, você não tem que guardar para você, porque quem crê fala. E se você está com medo de Satanás, meu querido, não posso falar, porque vai que o inimigo ouça. Você está declarando que o inimigo é mais forte do que o Deus que está com você. Eu tenho pavor de gente, não posso falar. Não posso falar, querido, se Deus me fez uma promessa, eu tenho que tomar cuidado, mas eu não vou esconder a promessa de Deus para ninguém. Sabe por quê? Porque quem crê fala, e quem crê vê a glória. Você só vai ver o cumprimento da promessa de Deus quem crê. Se creres, verás a glória de Deus. João 11 fala isso. Só que o Espírito da fé, quando você crê, faz você falar. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas você crente místico, que tem mais medo da inveja, que crê mais na inveja do que no poder de Deus, entenda, nenhum mal pode te tocar. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Por um caminho veio, mas por 7 vai ter que ir embora. Então nós estamos vendo a história de um sonhador, alguém que contou o sonho e que foi perseguido por aquilo que carregava. Tem gente que vai te perseguir gratuitamente, só por aquilo que você carrega.
Você não vai ter feito nada demais. José ganhou uma túnica colorida, diferente dos seus irmãos. Seus irmãos o odiaram. Tem gente que vai te odiar só porque você se veste diferente. É básico. Ah, nossa, olha fulano, é diferente, eu odeio ele. Tem gente que só sabe odiar, não encontrou com Jesus. Porque quando você encontra com Jesus, o amor, ele entra em você. E quem permanece no amor, Deus permanece nele. Então a gente vai ver José sendo traído pelos seus irmãos. José é vendido, José é lançado num poço. Contam para Jacó que José tinha morrido. José vira escravo, é vendido para o Egito. José vira escravo no Egito. Não sei se você já foi escravo aqui nessa terra, mas de repente essa história tem um pouco a ver com você, não sei. Nós só vamos nos decepcionar com quem a gente ama. A decepção de José não está pautada na falta de confiança dele em Deus. A decepção de José é porque quem ele achava que deveria apoiá-lo, o trai e o vende. Gente, você não passou por isso ainda, vai passar. Fica tranquilo. Você vai passar. Se você não experimentou ainda a traição, até Jesus experimentou. Jesus era maravilhoso. Experimentou a traição. Se você não experimentou, vai passar ainda. Só que deixa eu te dizer, no dia da decepção, entenda, não foi Jesus que te decepcionou. Não foi Deus que deixou de fazer o que Ele tinha que fazer. Pelo contrário, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Às vezes o que para você é o fim, para Deus é só o meio para que Ele cumpra a promessa dEle na sua vida. José é vendido para o Egito, vira escravo. E eu preciso que você entenda, José era filho de Jacó. Jacó não era pobre, Jacó era rico. José sai do poço de quem, filhinho querido do papai, filhinho mimado do papai, aquele que tinha tudo, para escravo no Egito. Mas aonde José chegava, ele governava, porque existia uma unção de Deus sobre a vida de José. Quando você tem unção de Deus, não importa se te jogaram no poço, se te venderam como escravo, se você está preso na prisão, a unção de Deus te destaca e te diferencia. Quem vê de fora pensa é prisioneiro, quem está lá dentro fala, meu Deus, é o líder da prisão. José vai para a casa de Potifar. Chegando na casa de Potifar, você sabe, a esposa dele quer o corpinho de José. Só que José era muito crente, José foge. Aí, além de traído, vendido, José é caluniado. Se você ainda não foi, deixa eu te dizer, você vai ser. Faz parte. Esse é o processo. Alguém inventa uma mentira para poder prejudicar José. O mais lindo disso tudo é que você não vai ver José reclamando de absolutamente nada. José agora vai preso. Está preso, mas está solto ao mesmo tempo, que José vira o líder lá dentro. Toma a chave, cuida da prisão, você vai organizar tudo. José tem um encontro com o copeiro e com o padeiro. Eles têm um sonho, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho. Olha que maravilha. Quem não entende sonho, quer matar seu sonho, mas quem entende sonho, sabe interpretar e te impulsionar para o lugar que Deus está te direcionando. O copeiro e o padeiro têm um sonho, José fala, opa, sonha comigo mesmo. Desde muito tempo que Deus me deu essa unção, sonhar. É comigo. Deixa eu te falar, o seu sonho significa isso. Você vai morrer. Padeiro é o seu fim. Copeiro, você vai voltar. Mas quando você voltar, se lembra de mim. José foi jogado no poço, vendido, traído, caluniado. E agora ele passa pelo processo que, se você não passou, vai passar. Esquecido. Esquecimento. O copeiro que deveria se lembrar de José, se esquece da promessa que fez. Não sei se você já viveu isso, mas às vezes a gente fundamenta a nossa expectativa de viver aquilo que Deus falou para nós
esperando graça e favor de alguém que talvez tenha conexão que possa nos favorecer. Deus não trabalha com conexão, querido. Deus não trabalha. Não, mas é bom, é maravilhoso. Seguir a paz com todos, seja amigo de todo mundo, vai ser maravilhoso. Só que não coloque a sua confiança e a sua esperança em um homem. Porque deixa eu te dizer, o homem esquece. A gente esquece. Às vezes você fala assim, não, vou te ligar. Você foi fazer outra coisa. Esqueceu. Alguém te manda uma mensagem no WhatsApp, você lê e você responde na sua mente. Fala, não, agora eu estou ocupado, vou responder depois. O homem é assim, nós somos assim. Nós esquecemos. Mas Deus não se esquece. Deus não se esquece de absolutamente nada. E Deus é tão maravilhoso que Deus faz Faraó sonhar. Deus faz Faraó sonhar e Faraó começa a ficar perturbado. Porque ele teve um sonho e ele não sabia quem podia interpretar o sonho. Não importa o lugar onde você está agora, existe algo que Deus colocou dentro de você, que é a resposta que alguém precisa para esse tempo. Você pode ter pensado, é só um prisioneiro. Deus está olhando e está dizendo, é alguém que interpreta sonho. É alguém que tem resposta no momento da crise. Porque quando a crise se aproxima, Deus revela aos seus profetas. A crise, talvez que está vindo, ou que você está vivendo, não é para te matar. É a oportunidade que Deus está criando para que a unção que Ele colocou dentro de você seja manifesta e que a sua estação nova chegue sobre a sua vida. E aí o copeiro, no meio daquele caos instalado, porque ninguém sabia interpretar. O copeiro fala, olha, eu conheço alguém que sabe interpretar. Parece ser muito bondoso, né? Eu não vejo bondade nisso. Porque ele poderia ter falado de José há muito tempo. Para mim o copeiro era o interesseiro. Ninguém sabia interpretar. Eu sei quem interpreta. Se eu falo para Faraó, eu vou ficar bem na fita. Ele não lembrou porque ele era bonzinho. Ele lembrou porque ele tinha interesse. E está tudo bem, gente. Na vida é assim, vai ter gente que vai se aproximar de você de forma amável, vai ser maravilhoso. E vai ter gente que é só por interesse mesmo. Vai cumprir o seu propósito e vai embora. Deixa eu te dizer, não se apegue a gente que é passageiro na sua vida. Tem gente que é aliança eterna, mas tem gente que vai chegar e vai embora. Porque o final, a pessoa só tem interesse. Deus não vai te conectar com pessoas que só têm interesse de sugar aquilo que você tem. O lugar para onde você vai, não cabe gente interesseira. Então se você é interesseiro também, começa a mudar aí seu mindset. Porque o padrão do cristão não é o que recebe, é o que dá. E se você vier para o carisma, vou fazer propaganda do carisma mais uma vez. Nós temos uma matéria chamada Dons Espirituais. E nessa matéria nós falamos sobre uma realidade, porque Paulo começa a escrever sobre os dons, e ele fala em 1 Coríntios 12 sobre os dons, mas quando chega em 1 Coríntios 13, ele fala bem assim, mas existe algo que é muito melhor do que tudo isso. Amor. E o amor não se envaidece, não se vangloria, não inveja. O amor dá. Sabe o que te faz ser usado por Deus, ser uma resposta para alguém? Amar. Porque Deus não vai mover na vida de gente que quer benefício próprio. Porque tudo que Deus está liberando sobre a sua vida não é para você, é para o outro. Os dons não são para você. Se você é uma pessoa de Deus muito usado, parabéns. Mas não é para você, é para a glória de Deus. Você vai perceber que geralmente quando Deus usa alguém, não é para Ele mesmo. Porque a manifestação do dom é sempre para o outro.
é sempre visando um fim proveitoso, é para todo mundo. Não sei porque eu falei isso, mas amém. Ame as pessoas. Ame as pessoas. José, ele é chamado para poder interpretar o sonho. Só que existe algo que muito me chama a atenção no texto, quando fala sobre José sendo chamado no cárcere, porque a Bíblia vai dizer que José, antes de se encontrar com o faraó, troca as vestes e faz a barba. Tem gente achando que a sua nova estação vai chegar por dó ou por pena. Porque José poderia colocar a roupa de vítima e falar: olha, eu sei interpretar, mas estou aqui, né? Vendido, traído, esquecido, caluniado. José tinha roupa separada para o dia em que a estação dele ia mudar. Ele tinha ali um presto-barba preparado, porque ele entende que para a estação que Deus estava confiando a ele, agora não cabia a roupa velha. A roupa da prisão fica na prisão, porque quando Deus te transiciona para a nova estação, a roupa da estação passada não serve para a nova. Não adianta você querer que Deus venha sobre um sacrifício antigo, porque uma vez que o sacrifício é posto e é queimado, e ele vira cinza, e se você não tira a cinza do altar, o fogo não queima. O fogo não queima. Existem coisas que foram para uma estação, Deus viu, gostou, amém, glória a Deus. Só que você precisa de um novo sacrifício, é um novo posicionamento. A Bíblia vai dizer que José chega diante de Faraó e ele tem a interpretação. Faraó fica maravilhado, fala: olha, Deus te deu a estratégia, é você. Sobre todo o Egito, e só abaixo de mim será José. José se torna de escravo o homem mais poderoso do Egito, abaixo de Faraó. E talvez você agora fale: quem me viu passar na prova e não me ajudou? E José poderia fazer isso, mas a Bíblia continua a história dizendo que os seus irmãos vão buscar ajuda no Egito, e quando chega no Egito se encontra com José. José faz uma brincadeirinha, manda chamar seu pai. Só que quando eles reconhecem José, eles ficam com medo, porque José agora poderia falar: ah, me vendeu, me traiu, manda matar todo mundo. Mata. Ele está no Egito, gente. Ele era poderoso, ele tinha poder para isso. Ele poderia mandar matar os irmãos tudo. E talvez se fosse a gente fala: opa, agora é minha vez. Não vou mandar matar, mas vai ficar na cova ali durante o tempinho. José não tem essa visão, esse posicionamento. Ele fala: olha, fica tranquilo. Sabe o mal que você me fez? Foi propósito de Deus. Fiquem tranquilos por haver me vendido para o Egito, porque foi para a preservação da vida que eu cheguei aqui, que eu fui enviado. O que alguém que te fez mal está achando que é o seu fim, é um envio de Deus para o processo que te levará para a estação do propósito de Deus. Lindo, maravilhoso, mas eu não li essa história, eu li uma outra coisa. José chega no lugar onde qualquer homem sonharia em chegar. Ele se torna o homem mais poderoso debaixo de Faraó. E deixa eu te dizer, no mundo. O Egito era uma potência no mundo. Mas quando ele chega nesse lugar, ele encontra os seus irmãos, ele revê o seu povo, e já no fim da vida,
talvez tendo a melhor aposentadoria que alguém poderia ter. Ele fala aí, ainda existe uma promessa que Deus fez. Eu tenho uma certeza, Deus certamente vos visitará. E quando Ele vos visitar e tirar vocês daqui desse lugar, e levar vocês para a terra prometida, não deixe os meus ossos aqui. Às vezes nós estamos vivendo a realidade da promessa de Deus para nós, e achamos que esse é o final daquilo que Deus quer fazer. Mas deixa eu te dizer, de repente você está aqui hoje, não é uma promessa que você recebeu, mas que seus pais receberam, que seus avós receberam, e hoje você não vive algo que foi prometido para você. Você vive algo que foi prometido para alguém que veio antes de você. E talvez exista uma promessa de Deus que foi feita sobre você e que não é para você, é para os seus filhos, é para a sua posteridade. Porque Deus é um Deus geracional. Ele faz promessas individuais, mas Ele também faz promessas familiares. Ele faz promessas individuais, mas Ele também faz promessas coletivas para uma igreja, para um povo. De repente você se vê hoje em um desses estágios. Saiu da sua terra para um outro lugar e agora você tem que começar toda a sua história de novo. Abandonou conforto, renunciou a tantas coisas. Talvez hoje você vive a traição, a calúnia, o esquecimento. Não sei qual é a fase da sua vida. Talvez hoje você já prosperou. Prosperou tanto que você está tipo José, governador do Egito. Só que está nesse lugar traz uma responsabilidade: favorecer os outros. Porque José entendeu que o lugar onde ele estava não era só para ele. É por minha causa que vem livramento. É por minha causa que a bênção do Senhor vai ser estabelecida e o tempo da crise vai ser superado por um povo. Porque Deus me trouxe para essa terra não para que eu fosse beneficiado, mas porque existe uma promessa, e o cumprimento dessa promessa depende do meu posicionamento. Quem é você hoje? Qual é a fase e a estação da sua vida? José não foi lembrado por ser governador do Egito. Hebreus no capítulo 11, versículo 22 vai dizer assim: pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Sabe, a Bíblia poderia dizer assim: pela fé José resistiu à mulher de Potifar. A Bíblia poderia dizer: pela fé José interpretou um sonho. A Bíblia diz: pela fé José fez menção de uma promessa. E você, por causa da inveja, tem calado a promessa de Deus na sua vida. E você não tem coragem de fazer menção. Você está preocupado com quem vai te invejar, com quem vai... Querido, José foi lembrado pela menção da promessa que ele fez. Hoje eu e você precisamos compreender e entender. Existe algo que Deus nos prometeu que é maior do que nós. Lá em Êxodo, no capítulo 13, versículo 19, vai dizer que Moisés levou consigo os ossos de José, pois este tinha feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: Deus certamente vos visitará, e quando isso acontecer, fareis com que os meus ossos subam daqui. Eu quero que você se coloque de pé. Porque talvez você está vivendo uma dessas fases, mas eu vim aqui para te dizer que Deus certamente vos visitará.
Talvez hoje, essa noite, nesse momento, seja o tempo, seja a hora, seja o dia da visitação de Deus, te fazendo lembrar de promessas antigas e cumprindo na sua vida e na sua história algo que talvez não foi você que recebeu como palavra, mas que veio antes de você. Mas Deus visita o passado e traz de novo e diz: eu vou cumprir, eu vou cumprir, eu vou cumprir. Só há uma certeza: a visitação de Deus é certa. Mas eu quero que você feche os seus olhos, porque esse é o momento de você começar a fazer menção da promessa de Deus. Deus te fez uma promessa, eu tenho certeza disso. E talvez você até se esqueceu, mas o Espírito Santo, ele nos faz recordar. E ele vai começar a fazer você lembrar de promessas que estão adormecidas e esquecidas dentro de você. Porque Deus não mentiu quando Ele falou. Deus não brincou quando Ele falou. Talvez o processo veio e ele foi tão doloroso que você entendeu que Deus não faria mais. Você entendeu que Deus tinha se esquecido. Mas eu vim aqui para te dizer: existe uma visitação de Deus nessa noite, estabelecendo o cumprimento da promessa, da palavra e do propósito. Espírito Santo, Espírito Santo, Ele promete, Ele cumpre. Ele promete e Ele cumpre. Ele promete e Ele cumpre. Deixa eu te dizer, não é só sobre você, é sobre a sua família. Existe uma promessa pendendo sobre a sua família. Não é só sobre a sua cabeça, é sobre a sua casa. E não importa o que aconteceu, não importa o que saiu fora do lugar, não importa o que parece que foi tirado, porque para Jacó ele nunca mais veria o seu filho, mas Deus já tinha estabelecido o dia do encontro, o dia da surpresa, o dia da visitação, o dia da visitação. O que para você parece impossível, para Deus é possível. O que para você parece inalcançável, para Deus é alcançável. Mas o que para você hoje não é uma realidade, já é uma realidade diante de Deus. E Ele não fala no futuro nem no passado, Ele fala no presente. Eu fiz, eu faço. O que nós ainda não vimos acontecer, para Deus já foi. Ele está vendo agora. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer: Deus já nos abençoou. Pai, eis aqui os seus filhos. Eu não sei qual é o processo que eles têm vivido, mas eu sei a realidade daquilo que diz a tua palavra. Existe o dia da visitação e esse dia é hoje. Esse dia é hoje. Eu quero declarar sobre a vida deles o favor, a graça e o cumprimento das promessas de Deus. Talvez algo que pareça impossível, que pareça perdido, que pareça esquecido, que pareça que não tem mais jeito. O Senhor levanta a estrutura, o Senhor levanta o recurso, o Senhor levanta o meio. Mesmo que ainda não percebamos, há uma surpresa, há um tempo e há um escape de Deus para determinar aquilo que já está escrito no céu a respeito de cada um de nós. Nós acessamos isso, porque nós não estamos esperando, nós estamos acessando. Nós estamos acessando nessa noite. Nós estamos acessando nessa noite esse lugar.
Nós estamos acessando nessa noite essa porta. Não é uma porta fechada, é uma porta aberta. Uma porta que o Senhor já estabeleceu para nós. E eu quero declarar a bênção, o favor e a graça do Senhor sobre a vida dos seus filhos. Que nessa noite eles comecem a declarar a promessa de Deus. E que eles vivam tudo aquilo que o Senhor falou para eles, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração e fazer essa oração que a gente sempre faz em todo culto. Pai, obrigado pelas suas promessas. Nessa noite eu me rendo àquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Independente do processo, eu reconheço que eu não consigo sem o Senhor. Não existe outra saída se não for o Senhor. E eu entrego a minha vida a Ti. Pai, eu que andei perdido, me afastei, me perdi no processo. Hoje eu volto arrependido, na certeza de que o Senhor me aceita. Essa é uma oração na qual você está entregando a sua vida para Jesus, ou retornando para os caminhos do Senhor. E nós queremos te conhecer, se essa é a sua primeira vez, aceitando a Jesus, entregando a sua vida, ou se hoje você quer voltar. Eu quero orar com você, nós vamos contar até 3 e eu quero te conhecer. 1, 2, 3, existe alguém aqui nessa noite? Amém. Antes de encerrar esse culto, eu quero te dizer uma coisa. Deus não te trouxe para a América para que a bênção de Deus pare em você. Não é só sobre você, é sobre outras pessoas, é sobre sua família, é sobre a sua terra e é sobre esse lugar. Porque José abençoou a terra do Egito. Ele não só comeu do Egito, ele abençoou o lugar no qual ele estava. O Egito só não desapareceu do mapa porque no meio da crise existia um homem de Deus, que Deus falava com ele. Deixa eu te dizer, não importa a crise que estão anunciando, nem o que está vindo, Deus está levantando Josés nessa nação, e talvez seja eu e você a resposta para que um tempo de crise passe. Não perca de vista a promessa de Deus. Não perca de vista o que você veio fazer nessa terra. Não perca de vista o que te trouxe aqui. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo derramado do teu Espírito. Nós somos tão gratos por aquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Leva-nos para casa protegidos, debaixo da tua graça, com a tua mão poderosa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vai e viva o restante de semana abençoado. No domingo nós temos aqui 3 cultos de celebração, 9, 11h30 e 7 da noite. Deus te abençoe.